Fala pessoal, meu nome é Felipe da Silva, sou fisioterapeuta e vim aqui hoje falar com vocês algumas orientações que eu forneço aos meus pacientes e aos familiares de pacientes que estão apresentando comprometimento decorrente de um acidente vascular encefálico e sofreram um AVC, o popular derrame. Eu vou gravar uma série de vídeos conversando com vocês sobre essas orientações que são tão importantes, são tão essenciais, principalmente no período inicial de reabilitação, aquela fase aguda que a gente chama, assim que o paciente recebe alta, mas também se o paciente, se você, se o seu familiar já está numa fase mais crônica, já sofreu aquele acidente vascular que ele sofreu, já faz mais de 6 meses, um ano, também são orientações aí que podem ser seguidas, que devem ser seguidas, porque se a gente for parar para pensar na proporção, um dia tem 24 horas, e aquele atendimento normalmente que o paciente faz dura 1 hora, 1h30, dependendo da modalidade de intervenção de tratamento, até mesmo 2 horas. E daí esse período de reabilitação é importante. Todo o resto de tempo do dia, todas as outras 23 horas, no caso seja uma hora de reabilitação, por exemplo, vão ter influência direta, vai ter uma maior influência sobre os comprometimentos, sobre o prognóstico, sobre a recuperação do paciente. Então eu resolvi iniciar esse vídeo aqui falando sobre as orientações que eu passo aos meus pacientes, aos seus familiares, sobre a organização do quarto, a organização do ambiente em que esse paciente vai ficar. A depender da gravidade do acidente vascular encefálico, o paciente ele pode, nessa fase aguda, nessa fase inicial, logo após ele receber alta do hospital, ele pode ainda estar apresentando dificuldade para poder se locomover, para poder se sentar sozinho, passando boa parte do período do seu tempo deitado em sua cama, deitado no seu leito. E aí a lógica é fazer o quê? Normalmente nós colocamos o lado mais fraco do paciente, o lado que está comprometido, virado para a parede, para não ter risco dele cair, de se movimentar, no piso. E o lado que é mais forte, colocamos voltados para os objetos, para a televisão, para a cômoda, para o lado que as pessoas vão chegar, enfim, para facilitar a interação dele com o meio, a interação dele com familiares, com as pessoas que chegam para falar com ele, para visitá-lo. Mas qual é o problema disso? O lado comprometido, normalmente nós percebemos principalmente as alterações de força, mas também o paciente ele vai apresentar uma alteração sensorial, a redução da acessibilidade naquele local, muitas vezes pode até evoluir com o que é chamado de hemionegligência, que é esse processo que o paciente ele começa a negligenciar, ele começa a esquecer daquele lado do corpo, daquele hemicorpo dele que está comprometido. Então, o paciente ele para de olhar para aquela região, ele não percebe as partes do corpo daquela região que está comprometida. E aí, se nós colocarmos o nosso paciente, se nós colocarmos esse paciente, nosso familiar, voltado para a parede, nós vamos gerar uma privação sensorial maior do que aquele já está. Então, por mais que seja mais fácil, por mais que seja mais cômodo, tanto para o paciente como também para quem vai estar cuidando dele, é importante que o lado comprometido dele fique voltado para o ambiente, fique voltado para o lado e que as pessoas que cheguem no local falem com ele obrigatoriamente por aquele lado, para estimular ele a rotacionar a cabeça para aquele lado, para estimular ele a movimentar o braço, erguer seu braço, para poder pegar nas mãos das pessoas que chegam para falar com ele, para no momento que for realizar uma transferência, colocar ele sentado, fazer uma mudança de roupa, enfim, precise rotacionar o seu corpo por cima do lado comprometido para aquele lado receber esse estímulo, para que outros estímulos também sejam obtidos nessa região, sejam recebidos nessa região, estímulos sonoros, estímulos luminosos, estímulos visuais, receber a luz do sol naquele local, caso esteja uma janela no quarto, enfim. A primeira orientação que eu forneço aos meus pacientes é essa, é sobre a respeito da organização do ambiente, da organização do quarto, onde esse paciente ele vai estar repousando.